Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo, a nossa escola bíblica dominical online. Hoje com o nosso irmão Felipe Cunha. Quero convidar você nessa hora a orar ao Senhor, pedir a Deus por essa aula que será ministrada agora, pedir que o Senhor esteja abençoando a vida do Felipe, que o Senhor use o Felipe como instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas nessa manhã. Oremos então. Senhor, muito obrigado pela manhã desse dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede o privilégio de estudar a Tua Palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a ministração, Senhor, deste livro venha falar as nossas vidas, os nossos corações, venha nos incomodar, venha nos transformar. Ó Deus, toma a vida do Felipe em Tuas mãos, Pai. Usa o Teu servo como instrumento do Senhor, um vaso do Senhor para abençoar vidas nesse domingo. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Graça e a paz, meus irmãos, um bom dia, um bom domingo. Nós vamos dar continuidade nesta manhã aos nossos estudos panorâmicos, do Antigo Testamento. Aos irmãos que ainda não pegaram as suas revistas, como o pastor disse, elas estão disponíveis aqui na igreja. Então os casais e aqueles irmãos que não pegaram as suas revistas ainda podem vir buscá-la, Não esqueçam já de deixar o seu like, comentar, Nós vamos trabalhar bastante com essa questão de comentários para termos uma interatividade com os irmãos, Mesmo de longe, mesmo de casa. Nós vamos tentar interagir o máximo possível para melhor didática, melhor entendimento, para que possamos, durante esse período, estarmos juntos aí, adorando e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Te pedimos já por essa escola dominical, que o Senhor esteja tomando a direção, que nós possamos, ó Pai, nos fazer ser entendido e que o Teu Espírito Santo possa dar entendimento também aos Teus filhos aí em casa. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ver hoje no livro de Deuteronômio, e nós já vimos nas duas últimas aulas o livro de Levítico e o livro de Números com o nosso irmão Robledo, diretamente de sua residência. E hoje nós vamos estar estudando o livro de Deuteronômio. Vamos ter uma pequena introdução. Ele é o último livro do Pentateuco, Como falei para os irmãos lá no iniciozinho em Gênesis e em Êxodo, que nós temos 5 livros dentro dos livros da lei do Antigo Testamento, que são o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e esse é o último livro do Pentateuco. E outra coisa importante de entendermos é que o livro do Deuteronômio ele vai finalizar os livros da lei e ele vai inaugurar a conquista. O que seria inaugurar a conquista? Ele vai dar início aos livros históricos. Nós vamos ver Josué, Juízes, Ruth e assim por diante. O livro de Deuteronômio ele é uma repetição inteligente da lei. Então nós vamos ter a aplicação da lei em livros anteriores, mas agora em Deuteronômio nós vamos ter essa aplicação de uma forma mais inteligente. Moisés ele vai retomar os principais pontos e os reaplica à geração que vai entrar na Terra Prometida. Nós vimos na aula anterior que aquela geração que saiu do Egito ela não vai entrar na Terra Prometida, mas a geração que vem nascendo no deserto, tirando Josué e Calebe aí dessa geração lá do Egito. E Moisés ele insiste em ligar a obediência com o amor. E nós podemos ver esse livro de Deuteronômio, como uma lembrança, Você se reúne com seus amigos, nós nos reunimos com os nossos amigos e nós vamos nos lembrar de algumas coisas do passado. Então, dentro desse livro, nós vamos ver responder algumas perguntas. Por exemplo, os irmãos se lembram como Deus libertou e guiou o povo de Israel? Os irmãos se lembram como as leis foram ensinadas a Israel? Você se lembra como Deus tratou Israel no deserto? Nós vamos ver que esse período ele
foi um período de ensinamento àquele povo ali no deserto. Então nós vamos ver nessa manhã alguns desses ensinamentos dentro do povo de Israel no livro de Deuteronômio, onde a lei agora é aplicada de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais inteligente por Moisés. Nós vamos ter uma visão panorâmica agora do livro, onde os irmãos vão ver alguns pontos. Não sei se os irmãos repararam, né, os cinco livros do Pentateuco, todos eles têm por autor Moisés. Essa figura aí, essa imagem que os irmãos estão vendo, vai fazer uma representatividade desse homem aí. A data 1440 a.C., o local provavelmente o deserto. O alvo deste livro é a geração que peregrina no deserto. O versículo-chave é Deuteronômio 6, versículo 4, capítulo 6, versículo 4, e a palavra-chave é obediência. Bom, então para termos um pequeno esboço aí introdutório, nós vamos ver algumas coisas. O nome original era Estas São as Palavras. Então o nome original desse livro é Estas São as Palavras. É um livro-chave na história de Israel. Ele foi achado e lido no reinado de Josias. Vamos ver essa passagem? Vamos abrir no segundo livro de Reis, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 22. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e os entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaias, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, esse livro ele tem uma importância chave na história de Israel. Nós vamos ver que esse livro de Deuteronômio ele é a base de toda a lei de Israel, onde ela é desenvolvida. E encontramos duas profecias muito importantes nesse livro de Deuteronômio. Uma no capítulo 12, nós não vamos ler agora, que vai falar com relação ao templo, a criação do templo. E a outra está no capítulo 17, com relação a um rei. Então, no livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar essas duas profecias. Do templo, capítulo 12, depois os irmãos leiam, e também de um rei em Israel, no capítulo 17. Vamos ver agora um pequeno quadro, onde nós vamos ter um esboço relacionando como funciona essas seções dentro do livro do Deuteronômio. Nós encontramos 4 seções dividindo o livro. A primeira, a seção histórica, a segunda, a seção legal, a terceira, a seção pactual e a quarta, a seção pessoal. Então, quando nós pegamos o livro de Deuteronômio e vamos ler, nós podemos separar o livro nessas seções, aonde do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, no versículo 43, nós vamos encontrar a parte histórica, como Deus os trouxe até aqui. Então aqui, de forma didática, Moisés vai passar essa palavra histórica, mostrando aquele povo como o Deus de Israel os tinha libertado do Egito e os levado até aquele ponto. E a palavra-chave, o versículo-chave desse contexto histórico,
Está lá no capítulo 6, no versículo 4. Vamos ler? Vamos voltar um pouquinho? Diz assim, ó: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. E seguindo as suas sessões, nós vamos ver a parte legal, ou seja, como Deus quer que vivam naquela terra, a parte pactual, como Deus tratará o seu povo, e a parte pessoal, como Moisés liderou o povo até aquele momento, como Moisés liderou aquele povo até aqui. Então nós vamos encontrar aqui os capítulos e os versículos-chave, e lá na outra parte, os irmãos vão encontrar as sessões, onde está a parte histórica, a parte legal, a parte pactual e a parte pessoal dentro do livro do Deuteronômio. Seguindo aí, nós temos Deuteronômio também como uma sentença. O Senhor demonstra fidelidade, preservando o povo, punindo uma geração inteira. Nós vamos ver que toda a geração que sai do Egito, aquela geração que se mantinha idólatra, se mantinha voltada ao Egito, ela não vai entrar na Terra Prometida, mas levantando outra que veria cumprir as promessas que o Senhor tinha feito aos seus pais. Então, vendo o Deuteronômio como uma sentença, nós podemos entender aqui que todo aquele povo que saiu do Egito, ele é sentenciado a não entrar ali na Terra Prometida. Toda essa geração ela é punida, mas a geração nova, que foi ensinada nesse período no deserto, foi moldada como o Senhor queria, no sentido legal, ela vai entrar na Terra Prometida e vai ver o que o Senhor tinha prometido aos seus pais. Seguindo, nós vamos ver uma relação interessante entre os Pentateuco, Deuteronômio e o livro que virá à frente, que é o livro de Josué. Então, fazendo uma relação entre esses três livros, nós podemos ver que Deuteronômio ele vai como se preparasse o cenário para as narrativas épicas que viriam a ocorrer em Josué. Então, Deuteronômio ele vai servir como uma base no que já havia sido anunciado no Êxodo, no Levítico e no Números, formando esta base para iniciar a ala histórica, se podemos dizer assim, e das conquistas ali do povo de Israel. Então, Deuteronômio conclui a parte histórica da peregrinação do povo no deserto, desde o Egito até a planície de Moabe, ao sul da Terra Prometida, e vai dar introdução, vai dar esse início até a parte histórica, a parte épica, através do livro de Josué, com as guerras e o que Israel virá a passar nesses livros históricos. Nós vamos ver também aqui uma outra tabelinha agora, fazendo essa relação entre Deuteronômio, os livros do Pentateuco e o livro do Josué. Esse livro do Josué, na semana que vem, o Robledo vai dar uma introdução melhor, nós vamos ter um panorama mais amplo sobre esse livro do Josué, mas aqui nós vamos ter uma visão de comparação aí entre esses livros. Então nós vamos encontrar aqui a natureza, o início e o fim dentro dessa comparação. Então, do livro do Êxodo ao livro dos Números, nós vamos ter como natureza caminhadas e paradas. O povo está ali em movimento, ele para, ele caminha, ele para. No livro do Deuteronômio, nós vamos ter a natureza agora um pouco diferente, onde há um discurso, há uma conversa. Como eu falei no início, né? Aqui, o livro, as leis, elas vão ser aplicadas de uma forma mais dinâmica, uma forma mais entendível, mais, como eu posso dizer, mais na prática para o povo ali, aquela geração do deserto. No livro de Josué, a natureza do livro vai tratar de guerras e lutas do povo de Israel. Os livros do Pentateuco, eles têm um início onde Deus fala a Moisés. Nós vamos ver muitas vezes Moisés indo ao monte e Deus entregando essa mensagem para Moisés e ele vai transmitir ao povo. No livro do Deuteronômio, Moisés ele vai falar ao povo. Já em Josué, o Senhor fala diretamente com Josué. E a finalidade, o fim desses livros, né? O Pentateuco. A primeira geração, ela perece, vai perecer no deserto. Em Deuteronômio é a despedida de Moisés, porque Moisés também não pode entrar na Terra Prometida, como nós sabemos disso.
Josué, Calebe e a geração ali do deserto. E no livro do Josué nós vamos ver essa despedida de Josué propriamente dita. Quando iniciarmos o panorama de Josué na semana que vem, nós vamos ter essa visão um pouco melhor, um pouco mais amplificada dentro desse contexto. Dentro desse nosso panorama, nós vamos encontrar alguns destaques também dentro do livro do Deuteronômio. O primeiro destaque é a confissão de fé de Israel. A gente já leu capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé de Israel. E ela, queridos, ela é lida até hoje nas sinagogas. Ela é lida nos dias de hoje nas sinagogas. O capítulo 6 mostra verdades fundamentais a respeito da lei do Senhor e seu impacto na vida pessoal e familiar. Se nós lermos este livro, o livro de Deuteronômio, com atenção, vai ser fácil que nós venhamos a notar que obedecer a Deus é evidência de que o amamos. O assunto desse livro é obediência. O livro do Êxodo ele vai tratar de obediência. Nós vamos ver que Moisés vai fazer sempre essa comparação entre amor e obediência. E esse livro ele vai evidenciar que se nós obedecemos a Deus, significa que nós amamos a Deus. Nós vamos ver uma pequena tabelinha aqui também. E essa tabelinha vai nos mostrar algumas informações necessárias. Nós vamos ver aqui necessidade, motivação, padrão, incentivo e alternativa. Então, a necessidade dessa confissão de fé era a lei de Deus. Havia uma necessidade de uma lei e essa lei ela foi dada por Deus. A motivação dessa confissão de fé, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual era a motivação dessa confissão por parte de Israel? A bondade do Deus que os libertou do Egito, de um Deus que os manteve durante o deserto e de um Deus que os ensinou. Qual era o padrão a ser seguido nessa confissão de fé? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor entregava ao povo através de Moisés. Eles tinham por incentivo a fidelidade de Deus. Deus era um Deus fiel, um Deus mantenedor, que ajuda o seu povo desde a saída do Egito até a chegada da Terra Prometida e continua ajudando o seu povo fielmente em todos os momentos. E a alternativa que se teria seria a justiça de Deus propriamente dita. Então esses 5 pontos, são pontos que levam Israel a ter essa confissão de fé, onde inclusive esse capítulo 6, versículo 4, ele é falado até hoje nas sinagogas como confissão de fé do povo de Israel. O segundo destaque que nós podemos encontrar aí são as citações do Novo Testamento. No Novo Testamento, 17 dos 27 livros vão citar Deuteronômio. Nós vamos ver isso nesse quadrinho, que nós vamos ver aqui a seguir. Vamos abrir as nossas Bíblias aí? Vamos dar uma corridinha? Vamos lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde Deus ele vai dar a primeira resposta com relação à tentação. Então, Jesus ele vai dar a primeira resposta aí. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele aqui está citando Deuteronômio 8:3. Vamos lá? Deuteronômio 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então nós vamos conseguir ver Deuteronômio sendo citado em passagens do Novo Testamento. Aqui os irmãos, através desse quadro, vão ter aí as referências
Então, no Mateus capítulo 4, versículo 10, nós vamos ver a terceira resposta de Jesus com relação à tentação. Ele vai citar Deuteronômio 6,13. Quando nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 14, reconhecem Jesus como profeta de Deuteronômio. Então, nós vamos poder ver aqui essa relação com Deuteronômio e o Evangelho de João, assim como vimos em Mateus, e também Deuteronômio 6,4, quando Jesus afirma que era um com o Pai, em João 10, versículo 30. Então nós conseguimos enxergar essas relações, essas citações ocorrendo no Novo Testamento acerca de Deuteronômio. A gente entende, como já vimos, porque a Bíblia que eles tinham no Novo Testamento era o Antigo Testamento. Então, obviamente, era onde eles estudavam, era onde eles buscavam ter conhecimento acerca de Deus e acerca do que ele já havia feito ali por Israel. E nós vamos ver Jesus citando Deuteronômio por diversas vezes. A palavra é o centro da vida de Jesus. Nós podemos ver que com palavras, com a própria palavra, o Senhor Jesus ele vai derrotar as tentações. Deuteronômio ele é um livro extremamente atual. Quando nós lemos o capítulo 18, ele vai trazer para nós um exemplo de lista clara com relação a algumas coisas que desagradam a Deus. Umas delas, sacrifício de humanos, adivinhação, feitiçaria, encantamento, necromancia, consultar os mortos. O texto ele não vai discutir possibilidades. Deus não quer que tenhamos contatos com tais coisas. Então devemos entender que Jesus ele vai usar a Bíblia, ele vai usar a palavra para combater as tentações. E às vezes a gente fica tão perdido, né? Não sabe como combater, como resolver, e temos tudo nas nossas mãos. Graças a Deus, nós estamos num país onde nós podemos ter a nossa Bíblia, diversas versões, diversos formatos, e nós devemos conhecê-la para podermos combater em si as tentações e todos os momentos difíceis ou alegres, sempre tendo a palavra do Senhor como força maior aí, né? Como uma bateria de ânimo para as nossas vidas. E o terceiro destaque que nós podemos ter aí é o vocábulo, palavras de Deus em Deuteronômio, o vocábulo que existia ali em Deuteronômio. Em Deuteronômio encontramos várias palavras para a lei de Deus. Nós vamos ver isso através desse quadrinho que vai aparecer aqui agora na próxima imagem. Os dois primeiros, nós vamos ver aqui palavra, referência e a definição. A primeira palavra, o primeiro vocábulo que nós vamos encontrar aqui no livro de Deuteronômio são os mandamentos. Deuteronômio 17, 20. Vamos ler lá? A palavra diz assim: isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte de mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então nós temos aqui a primeira palavra, o primeiro vocábulo, mandamento, com sua definição: ordem, isto é, uma instrução exortativa, escrita ou verbal, dada a um subordinado. Então nós temos aqui um mandamento que é entregue por Deus para o seu povo como uma instrução exortativa, uma instrução de ensinamento, seja ela oral ou escrita, ao seu povo. A segunda palavra ou vocábulo que nós vamos encontrar aqui são os estatutos, lá em Deuteronômio 4:1. Os irmãos podem ler aí. O estatuto ele é um decreto, uma ordenança, uma instrução clara a respeito de como viver ou agir. Nós temos o estatuto aqui da igreja. Dentro do estatuto nós encontramos alguns deveres, algumas bonificações. O estatuto ele vai nos direcionar, vai nos dar instruções claras a respeito de como viver e agir. Seguindo aí, nós vamos ver um outro quadro com mais
dois vocábulos, os testemunhos e os juízos. Então, os testemunhos no Deuteronômio 6, versículo 20, objeto dado como memorial ou lembrança de um acordo. Através desses testemunhos, Moisés mostrava àquele povo a lembrança da saída do Egito, a Páscoa. Nós vamos ver que o povo judeu ele tem essa relação importante com as suas festas, as suas festividades, com tudo que eles já haviam passado, de forma didática. E também juízos, Deuteronômio 11, 32, regulamento, prescrição específica, falada ou escrita, que deve ser obedecida como penas para não cumprimento. Então nós tínhamos os juízos ali e existiam regulamentos, existiam regras, existiam prescrições específicas de coisas que deveriam ser obedecidas. Aqueles que fugissem dessas regras receberiam uma pena mediante aquilo que havia sido feito. Seguindo, o Deuteronômio também nos traz algumas curiosidades. Não são muitas curiosidades, mas algumas informações muito interessantes aí. Então, nesse momento, você vai aproveitar para comentar se você já sabia, se não sabia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um código que já existia naquela época e é uma curiosidade aí. Então, vamos ver se você sabe qual é o código. Qual código alguns teólogos vão dizer que Moisés se baseou para criar algumas leis. Vamos ver se você vai saber antes de chegarmos nessa curiosidade. Existia um código que foi criado, que já existia naquela época, onde provavelmente Moisés se baseou para fazer algumas regras. Então a primeira curiosidade já foi respondida. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele é citado nas sinagogas judaicas até os dias de hoje. Então, eles citam essa passagem de Deuteronômio 6,4. Nós vamos ver que ela é uma confissão de fé de Israel e ela é citada até os dias de hoje. O verbo ouvir, que pode significar obedecer, ele aparece cerca de 90 vezes no livro de Deuteronômio. Como nós falamos no início, o livro do Deuteronômio ele vai ser muito utilizado por Moisés, quando Moisés vai falar acerca da lei, comparando a obediência ao amor. Talvez seja o livro mais didático, nós vimos isso lá na introdução do Antigo Testamento. Moisés ele ensina o povo contando histórias, aplicando leis, pregando e exortando o povo a viver a vontade de Deus. Vamos ver se vocês acertaram. A nossa quarta curiosidade. Você sabe qual foi o código que provavelmente Moisés utilizou para basear algumas das suas regras? Dá um tempo aí. Quem sabe começa com H, termina com I. Começa com H, termina com I. Quem sabe? Quem tem alguma dica? Comenta aí, vou dar um tempo. 3, 2, 1. Código de Hammurabi. Quem acertou? Você acertou? Eu acertei porque eu já sabia. Deuteronômio tem relação com o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, irmãos, ele vai tratar da questão olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi, ele foi criado através de um conjunto de leis pelo 6º rei da Suméria, Hammurabi. O nome do rei era Hammurabi. Ele fazia parte da primeira dinastia babilônica, do século 18 a.C., na Mesopotâmia. É um código baseado na lei de Talião. Talião, os irmãos já pesquisem aí, Vamos usar o Google para pesquisar um pouco sobre quem era Talião. Que representa uma dura retaliação do crime praticado e de sua pena. Então, alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que algumas leis aplicadas ali por Moisés tinham um baseamento na lei de Hammurabi. Embora esse assunto seja um tanto que debatido, é normalmente aceito. Embora seja um assunto muito debatido, normalmente aceito que Moisés ele vem a se inspirar nesses estilos semelhantes ao código legal que era usado naquele tempo. E o código legal que era usado naquele tempo era o código de Hammurabi, era um deles. Logo, em nossa época, o direito romano é a base do direito brasileiro. Assim como Moisés provavelmente teve como base o código de Hammurabi, a base do direito brasileiro
também tem a sua base no direito romano. E Deuteronômio traz para nós também algumas doutrinas. Doutrinas essas que são aplicadas nos dias de hoje, assim como eram aplicadas ali na época em que o livro foi escrito. A palavra de Deus ocupa lugar central em Deuteronômio. Os irmãos vão acompanhar aqui algumas referências, aonde ele deixa de ser, a palavra agora ela deixa de ser oral e passa a ser escrita. Guardar e cumprir são dois verbos relacionados a tudo que vamos ver em seus mandamentos, estatutos, testemunhos e juízos. Agora a palavra ela não é mais apenas de forma oral, agora começam a escrever, como posso dizer, escrever e a guardar, ou seja, ter um histórico acerca disso, do que se era falado. A segunda doutrina que nós podemos ver é a soberania de Deus. Ela também é afirmada aqui no livro do Deuteronômio. Ele é o Senhor da aliança e tem poder para cumprir sua vontade, pois é o dono dos céus, Senhor dos senhores e único, incomparável. Vamos acompanhar essa leitura? Deuteronômio 10, versículo 14. Com relação a dono dos céus, o Senhor é o dono dos céus. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus. A terra é tudo que nela há. Versículo 10, vamos um pouquinho mais à frente, versículo 17. Diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então, o nosso Deus é o Senhor dos senhores. Vamos voltar a alguns capítulos. Capítulo 4, versículo 35. Diz assim, a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Então, o nosso Deus, Ele é incomparável. A terceira doutrina que nós podemos tirar daqui é que a teologia do culto em Deuteronômio também é bastante interessante. E eu te pergunto, nós cultuamos a Deus com quais objetivos ou com qual objetivo? Qual é o nosso objetivo de cultuar a Deus? No capítulo 12 de Deuteronômio, nós vamos ver o mandamento de adorá-lo no lugar em que ele havia escolhido. Como eu disse anteriormente, o capítulo 12 vai nos trazer a profecia aí do templo. Estava centrado em agradecer-lhe por sua obra no meio do povo. Vemos as festas como Páscoa, os sacrifícios e as ofertas. Em suma, o culto era gratidão e adoração pela pessoa e pelos feitos do Senhor. Então, o objetivo do culto aqui em Deuteronômio era exatamente esse. Ou passar pelas festas didáticas, onde lembravam o povo a saída de Israel do Egito, entre outras coisas que aconteciam. Mas agora também o culto levava o povo a entender que eles deveriam demonstrar gratidão e adoração ao Senhor pelos feitos e pela pessoa que o Senhor é. Então o culto aqui em Deuteronômio ele vai ser muito interessante, porque vai nos mostrar uma forma correta de culto. Culto nós não vamos necessariamente para pedir algo ou para nos aliviar. O culto é um momento onde nós adoramos ao Senhor, um momento onde nós demonstramos gratidão pela pessoa que o Senhor é e pelas obras que Ele realiza a todos os momentos nas nossas vidas. Para fecharmos a nossa conclusão, Deuteronômio é o livro da palavra. Moisés expõe didaticamente a verdade e diz que aquele que ama o Senhor deve viver apegado a Ele. E quando nós lemos o livro do Deuteronômio, podemos perceber uma motivação, tanto a estudar como a ensinar a palavra de Deus.
que transforma vidas através do amor e através da obediência ao Senhor. Então, quando nós estudamos o livro do Deuteronômio, nós somos instigados, nós somos animados a estudar a palavra, a ensinar a palavra através do livro do Deuteronômio. Essa é a palavra que nós tínhamos para hoje, na nossa aula de hoje, do livro Panorama Bíblico aí do livro de Deuteronômio. Como eu havia dito anteriormente, se você ainda não pegou a sua revista, vem à igreja, onde o pastor vai estar te dando um exemplar como esse, para que possamos estar estudando e aprendendo juntos, né? Os irmãos já leem, já buscam as suas referências. No domingo que vem nós vamos ver esse panorama aí do livro de Josué, com o nosso irmão Robledo, e provavelmente a nossa irmã Isabela também vai estar gravando algumas aulas de EBD. Vamos estar orando para finalizar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos ao Senhor, somos gratos pela sua palavra, somos gratos, Senhor, porque através, ó Pai, da tua palavra nós temos libertação, através da tua palavra nós temos esclarecimento. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que está a todo momento nos sustentando e nos alimentando. Por isso nós te agradecemos nesta manhã. Toma as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então deixa o like aí, dá aquela curtida no nosso vídeo, comenta, é muito bom podermos acompanhar os comentários dos irmãos para melhor aplicar a nossa aula, né? Então, quando nós temos essa interatividade com os irmãos, ou uma dúvida que aparece, ou algum esclarecimento, talvez alguma curiosidade que nós não vemos a passar aqui nesse estudo, os irmãos às vezes comentam aí embaixo. Aqueles que tiverem um interesse maior pelo Código de Hammurabi, de Italião, é só estar pesquisando no Google, né? O Google hoje em dia mostra quase tudo. Vai ter uma amplitude maior aí acerca desses códigos antigos. E espero que os irmãos tenham entendido. Todas as dúvidas, botem no comentário, manda no WhatsApp. Nós vamos estar tentando esclarecer o melhor possível. Então fiquem na paz, um bom almoço e até breve. Fiquem com Deus. Amém. Louvado seja Deus. Estudo no livro de Deuteronômio, o livro do Pentateuco é o meu predileto. Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa escola bíblica dominical nesse domingo. Em seguida estaremos falando do nosso tema desse estudo do panorâmico dos livros do Antigo Testamento. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta aula maravilhosa que o Senhor nos proporcionou nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do Felipe, usado pelo Senhor para falar as nossas vidas. Possamos compreender, Senhor, que o Senhor tem bênçãos para aqueles que são obedientes a Ti e que o Senhor tem puxões de orelhas para aqueles que não Te obedecem, Pai. E em nome de Jesus nós pedimos nesta hora que o Senhor visite cada casa, cada lar, cada família, cada um dos Teus filhos. Ó Deus, para que possam viver para o louvor da Tua glória, Pai. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, estamos encerrando aqui a nossa escola bíblica dominical. Logo mais à noite, o nosso culto, às 19 horas, estaremos estudando aqui um livro do Apocalipse. Estaremos no capítulo 6, abertura dos selos, cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo vermelho, os selos do livro do Apocalipse. Hoje à noite estaremos dando início ao estudo na abertura desses 7 selos. Esteja conosco, não perca a oportunidade, não. Vem estudar a palavra de Deus conosco. O nosso moto no 3, 1, 2, 3. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vá na paz e um bom domingo a todos.